Salve o racional superior. Todo o nosso acervo de vídeos e muito mais, em https://caravana-racionalbrasil.wordpress.com/ Contatos. E-mails, caravana-racionalbrasil@gmail.com ou Celular 65 81 37 80 07 TIM. WhatsApp mais 55 65 81 36 27 27 Vivo. Quem que mandou você dar a bola pra ele? Ele tava quieto. Ele achou, estava escondido. Escondido, ele você deu, obrigada. Roberto? Beleza. Melhorou da cabeça? Tá bem. Tá inflamado? Não, inflamado tá não, mas tá só forte, tá mais tranquilo, sem problemas. Tá doendo? Nada? Se doer, você toma outro daquele. Tá zero. Potássio lá. Profenato? De potássio. Tá anotado. E aí, seu Jorge? Seu João, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que pediram para mim. Deixa eu explicar o que significa essa palavra aqui, que nós somos no dicionário. Consultação, está no livro 70. 70. Conspursação. Consultação. Não, conspursação. Perguntaram para mim se eu sabia o que era. Eu falei, eu não. Tem que perguntar para o João. Página 70 que está esse livro. Tem vários significados. Como que é a frase? Eu não sei. Foi a D que pediu. Pois é, tem que ver a frase, porque às vezes ele fala com vários significados. Eu acho que ele está falando da fase do texto. Não. Não tem nada a ver, não. Já é outra coisa. Aí, ó, eu fui falar que tá demorando, aí mandaram uma mensagem para mim assim, ó. E todos que duvidam da natureza, que acham que seu raciocínio está demorando a ser desenvolvido, a natureza dá um puxãozinho de orelha para enxergar os benefícios que tem tido e não ser tão ingrato para com ela. Porque a missão da natureza é essa, desenvolver o raciocínio de todos. Eu não posso nem abrir a boca aqui. Olha aí, ó. Só em você ler os 1000 livros, um por um, seu raciocínio já está desenvolvido. Pois é, seu João. Só falta entrar em funcionamento. Pois é, mas agora eu fico querendo saber quando que vai acontecer as coisas, eu não posso mais nem perguntar isso. Tem que ser as coisas racionais, só o mundo racional. O racional superior, que é o mundo racional. Deixa eu ver aqui uma outra coisa. E o racional superior da Terra, que é o racional superior. Ah, deixa eu mostrar aqui pro senhor. Olha aqui, ó. Mandaram essa mensagem para mim, ó. A porta da cultura já está aparecendo, segundo um crente. Só que ele não sabe que é da cultura. Ele disse que tem 4 pessoas na porta. O pastor disse que a porta é de ouro e que tem 4 pessoas na porta. Foi uma criança do Paraná que tirou a foto e passou para um pastor. A outra foto foi uma criança do Pará. É o portal que apareceu? É energia racional, porque é uma forma. Aí, ó, mas aqui parece direitinho, né? Então, energia racional. Mas, então é, né? É assim.
Está mostrando a porta do triunfo, Eu mando para você. a porta da vitória nacional. Isso aí. E já está aparecendo mesmo? Foi lá mesmo? Agora, Apareceu? lugar é energia nacional. É energia racional, né? Na verdade, a porta da cultura racional, a porta do mundo racional, é a cultura racional. É a cultura. Pois é, mas está aparecendo, aparece aqui, parece o portal, né? Então, Da capa portal do livro. e é o arco da vitória. O arco Mas tem essas 4 pessoas lá mesmo, seu João? Que eles viram? Ou é simbólico? é simbólico, a apresentação é simbólica. Mas sempre mostrando para aquelas pessoas que não estudam a cultura racional, mostrando as pessoas. Tem que passar por essa porta, tem que passar dentro do arco, dentro dessa porta. Aí eles vão ficar, onde que é que encontra? Aí uns fica, eu acho que é a porta da igreja. Assim, até um dia eles se encontrarem. E outra coisa, João, por que você falou para mim que as mãos cura, tem o poder de cura? Como que você passou o recado para mim? Eu falei isso, que era para ela, que as mãos também cura. Mas não entendi. Na verdade, Marcos, as mãos, os dedos das mãos, prestam um serviço enorme ao nosso corpo. Os dedos das mãos, a palma das mãos. Então, os dedos das mãos, ele tem ligação com os nervos do corpo. Por isso que é muito bom você bater palma. Bate palma. Parabéns, bate palma. Aí você está libertando fluido ruim do seu corpo. Ah, que legal. Batendo palma. Fluido ruim? É. Fluido ruim está saindo. Você batendo palma. Então as mãos prestam um enorme serviço ao nosso corpo. Tem ligação com os nervos do corpo. Agora, um exemplo, se a pessoa está com falta de ar, é só você massagear o dedo polegar. Você fica 1 minuto massageando o dedo polegar. Depois de 1 minuto você passa para o outro. Esse dedo tem ligação com o seu pulmão e o coração. Nossa, que legal, meu. Dedo polegar. Legal. E o indicador? Aí se você tiver problema de colo do útero, às vezes até difícil, apetite sexual, aí você massageia o dedo indicador. Fica massageando ele durante 1 minuto. Depois você passa para o outro. Porque tem ligação. O outro tem ligação. Tempo assim, para fazer o pé? Vai sim, 1 minuto. Depois no outro. Então, aí se você tiver problema, se você já tiver um problema de insônia, aí você massageia o dedo médio. Fica massageando o dedo médio. 1 minuto. Depois você passa para o outro. Se você tiver com problema de estômago, você massageia o dedo anular. Você massageando ele. 1 minuto. Aí depois o outro. Se você tiver com problema de enxaqueca, você massageia o dedo mindinho. Massageia o dedo mindinho. Então isso aqui dá alívio. Aí depois o outro dedo. Então as nossas mãos prestam um serviço enorme. As mãos foi feita para quê? Os dedos? Para segurar. Segurar as coisas. E o pé? E os dedos do pé? E Também? o pé também tem ligação. É com os mesmos órgãos? Ou... Não. Não? Outros órgãos. Dedão. Então tudo, os 20 dedos tem ligação. E o dedão? O pé? Tem que ir aos poucos, tem que liberar, senão eles não liberam. Ah, que pena. Porque tudo isso aí é fase que já passou. Isso aqui está na palma da mão.
Tá na palma da mão. Naquela época do alfabeto astrológico, todo mundo sabia disso. Ninguém procurava remédio. Depois que mudou isso aqui, aí sim, aí começou. Todo mundo pelos cantos. Aí começou os habitantes do espaço a prestar serviço aqui. Por causa disso aqui. Então você traz tudo na palma da mão. A palma da mão traz um benefício enorme. Seu Júlio, quando a gente sente muito calor nas mãos, o que é? Nas mãos, É fígado. fígado ruim? Não, fígado. Fígado é um filtro. Quatro palmas. Mas o fígado não está funcionando bem, é isso? Tá funcionando bem, ele é um filtro. Quatro palmas aquele livro. Ah, é? Quando a gente sente a mão muito quente? Então bater palma é bom. Ó, vocês batem bastante palma hoje no ensaio, viu, gente? Porque isso aí liberta. Quer dizer, liberta fluido. Está libertando energia, é outra coisa. Fluido. Fluido ruim, fluido nosso magnético. Ou seja, prega na gente. fluido magnético. Então são vários. Quando sente muito frio, das mãos. Só nas mãos. Então, como cada um é diferente, aí você procura aquecer ele. Tá? Às vezes o outro é no pé. Sente frio no pé. Outro já é nas costas. Então aí vai da individualidade de cada um. É só você cobrir aquela parte para você ter benefício. É a lapidação de cada um. Mas tudo tem ligação. O ser humano é ligado. Nós temos um cordão ligado a todos os órgãos. Olho, nariz. E a cabeça do ser humano, que é o relógio. Ligado isso aí. E o pé descalço? Descarrega. Se descarrega. As pessoas que têm, às vezes, muita carga, pega muita carga magnética, anda descalço, você descarrega. Uma vez eu fui carregado, né? Mas dentro de casa, né? Dentro de casa. Não vai na rua descalço. Mas uma vez estava bem carregado, aí tem um chuveirão ligado. Aí eu fui o chuveirão melhorou. Tem alguma coisa a ver também? Esse é o melhor banho de chuveiro. Toma banho, depois vai tudo e rala abaixo. Descarregou muito. Estava ruim. Olha lá. Batendo palma. Olha lá. Eu sofro do diabetes. Olha, é o dedo que eu tenho que ficar. Um dedão do pé. O dedão do pé. Ah, não, tem que chegar. Durante um minuto. E depois no outro. Porque hoje, pelo menos, Aí facilita a insulina. Facilita a insulina. A insulina é produzida pelo banco. eu fiquei em casa e falei, se eu tivesse lá perto da São Manuel, Pega ela. eu ia dizer assim, toma, melão de São Caetano. Tá mexendo na minha unha. Melão de São Caetano. Melão de São Caetano? E se eu estivesse lá, eu ia falar, olha, ele fala, toma melão de São Caetano. Melão de São Caetano é bom para É diabetes? bom, é bom. É várias coisas. No fígado é bom melão de São Caetano? Filho é um filho. É bom para diabetes? E pro fígado, seu Júlio, o que é bom? Hã?
fígado é água de coco. Água de coco? Água de coco. Ovo. Aí eu dou sal. Ovo também. Eu tenho que comer muito fígado e ovo. Ah, Água de não é coco. muito. Comer fígado. Comer ovo. Tomar água de coco. Não é muito. Às vezes a pessoa fala, ó, vitamina C é ótimo. Mas se o seu organismo não estiver precisando, ele não vai pegar. Aí, às vezes, o seu organismo só pega pouquinho. Pouco, vamos supor, 5%. Aí você diz, mas isso aqui, o caju tem, um exemplo, o caju tem 50% de vitamina C. A acerola tem 70%. Mas tanto faz. O seu organismo só pega 5%. Tanto faz 50, 100, ele só pega o que ele precisa. Abacaxi, É bom pro fígado? vitamina C. Ah, vitamina C. Não, agora eu tô querendo saber pro fígado, porque minhas mãos andam muito Água de quentes, eu tô coco. com de fígado. Água de coco. Ainda bem que é Você está melhor. lendo qual? 220. 220? Eu tô lendo 114. 114? 314. Não era para estar melhor ainda de cabeça, não. Não era para estar doente mais, né, Tirão? Não é? A matéria vai ficando doente, por isso que a gente tem que agarrar no livro mesmo. Agarrar no livro, todo dia você lê, todo dia você lê. E a matéria é assim, ela já foi feita assim. Ela já foi feita pela natureza, boa, vai ficando ruim. Da noite. Aí quando você está com conhecimento, agarra no conhecimento. Agora, garantido já está. Se você já leu os 1000 livros, sem pular nenhum, tudo certinho, você tem a volta garantida para o raciocínio. E o raciocínio está desenvolvido, é só chegar a hora dele entrar em funcionamento. Aí ele entrando em funcionamento, aí pronto, acaba a doença, nada tudo. Pois é, Dona, mas só tem que comer para poder chegar a levitar e enxergar. Porque o bom é a gente imunizar aqui embaixo. Eu não quero imunizar depois que eu transformar, não. Eu quero imunizar em vida. Não, mas a imunização é isso, é em vida. Pois é, eu quero imunizar em vida, não é depois virar energia para reconhecer, não. O habitante que me trouxe para cá tem que fazer eu imunizar aqui. É isso aí. Ele desmaterializar para o aparelho vivo. Pois é. Esse aqui é o objetivo do desenvolvimento do raciocínio. Mas então, aí, por exemplo, leu os 1000 livros. Mas ele não desmaterializou, ainda não? O seu raciocínio está pronto. Chegar a hora, ele desmaterializa. Aí ele te agradece a sua persistência. Aí ele volta para o mundo racional e você fica usando a máquina que ele fez, que é o raciocínio, se comunicando com ele, no mundo racional, com ele. Mas ele também não desmaterializou, porque tem a hora Está certa. prontinho, esperando. Também está com pressa. Também ele tem pressa. Não é só o aparelho não, ele também tem pressa. Não é só a gente não. Na verdade é 21 eternidades fora do seu mundo de origem, é muita coisa. É muito tempo. Por exemplo, do alfabeto astrológico, né? Que vem nascendo e morrendo. Isso aí, Usar da vida. por causa da vida. São quantos anos? Ah, muito. Muito. O mundo não tem contagem. Não existe contagem. O pai fala assim para você ter mais ou menos uma ideia de tempo. O tanto de tempo que está fora do mundo racional. Muito tempo. Porque eu sei que quando ele nasceu, tinha muito tempo, né? Aí chegou na 21ª eternidade, não é isso? O Rosário da Vida. É muito tempo também, de lá até aqui. Então, essa é a lapidação dos habitantes que saem do mundo racional. Estão materializados em forma de máquina no raciocínio. Ele não sofre, mas como ele está fora do seu mundo de origem, ele está fazendo parte de um mundo de sofrimento. É a lapidação dele. É a lapidação dele, porque ele quer voltar e não pode. Depende do aparelho. Depende do aparelho. O aparelho tem que ler, para se materializar ele.
E agora, como a gente já leu os 1000 livros, ele também está com pressa de voltar. Então é a lapidação dele. 21 eternidades, para você ter uma ideia, fora do seu mundo de origem. Porque no mundo racional não tem contagem, não existe. Mas eles, como eles estão fora do seu estado natural, agora eles estão sentindo um drama de estar fora do mundo racional. Essa 21 eternidade. Agora o aparelho não, o aparelho tem essa durabilidade de vida. Morre, você não vê nada. Nasce de novo. Aí você tem outra durabilidade de vida. Aí você já viveu 50 anos e já acha que está demorando. Né? Quanto mais eles. Aí o aparelho transforma, nasce de novo. Quer dizer, pouca durabilidade. Não sente tanto quanto eles. Que eles não morrem, não transformam. Aí o aparelho morre, ele se materializa. Aí fica esperando o aparelho. Passa por todo o processo. Aí quando o aparelho vem de novo, é determinado, ele vem junto. Então, mas tudo isso aí ele está aceso, ele está vendo. Agora o aparelho não. O aparelho só aquela durabilidade. E ele não perde a consciência também. Não, porque ele foi feito. Depois que é feito lá no mundo racional, um habitante ganha estabilidade. Aí ganha vida eterna. Estabilidade é vida eterna. Nunca mais se acaba. Tudo que é feito no mundo racional nunca se acaba. No mundo racional não existe morte. Não existe morte lá. São corpos de energia. Energia não envelhece. Energia não tem sono. O que envelhece é a matéria, porque a matéria é uma energia materializada. Quer dizer, fora do seu estado natural, que é energia. Não é assim. Então agora, quando tudo isso aqui acabar e voltar, e nunca mais vai acontecer isso. Nunca mais. O que nós era? Nós era planície racional. Pura, limpa e perfeita, esperando a hora de ser um habitante do mundo racional, para ganhar a vida. Mas era pura, limpa e perfeita, a planície pura, limpa e perfeita. Uma massa cósmica, para eu usar o termo massa cósmica, mas é uma concentração de pureza. Aí, por não estar na hora, ela desceu. O pessoal veio assim. Mas quem ocasionou isso foram Os habitantes. Os habitantes saíram do mundo racional e ficou em cima da planície. Foi avisado várias vezes, sai daí, que essa parte não está pronta. Mas não proibida, lá não existe proibição. Aí eles. Esse entendimento, né, João? Esse elo de entendimento, que, mas não estava pronta, mas eles não erraram. Só depois que teve a vivência, que vai entender legal. Não é que não está, o pai isso aí é termo que ele usa para a gente entender. Sim. Não é que não estava pronto, não estava na hora de fazer habitante, porque tudo tem a hora, Sim. Mas como lá não tem tempo? nem hora. Porque para entender o mundo racional tem que ter uma comparação. Sim, e não tem como. Não tem como. Não existe. Né? Porque o mundo racional não tem deformação. É uma coisa direta só, não tem deformação. Quando você fala das energias também, né? Que o pai não colocou no livro para não confundir mais. Só depois que estiver vendo, aí não precisa falar mais nada. Não precisa falar. Aí você entende, aí você vê que as energias são diferentes uma da outra. Mas por que é diferente? Porque está fora do seu estado natural. Nem energia os habitantes do mundo racional é. Eles são habitantes do mundo racional. O pai usa energia. Massa cósmica, pura, perfeita. Usa energia porque aqui você conhece por energia. Aí você já imagina a energia elétrica correndo nos fios. Naquele tempo antigo, saíam aquelas profecias. Aí eles não podiam falar de energia, porque naquela época não tinha nem luz elétrica. Aí era mais difícil de entender ainda. Tem diferença de energia, não foi? Você uma vez falou? Energia é terra. Fluido, não é? São três coisas invisíveis. Fluido, essência e energia. Fluidos são fluentes. Você sente e não vê, como o vento. Já essência não. Você nem sente nem vê. Energia é pior. Nem sente nem vê. Energia é força. É uma força. Então,
são termos que para poder malemar. Agora, no dia que você vê, aí pronto. Um exemplo, habitante do Estalter. Para mim, eu achava que era energia. Não, matéria. Fina que se torna invisível. É uma matéria fina. Se você vê o ar é uma massa. É matéria. E você nem vê o ar. Você só sente. É o fluido. Esse fluido dá causa ao micróbio que é um ar. Então o micróbio é um ar. O ar é um micróbio. Mas é uma energia invisível. É uma massa invisível. Que a gente sente, mas não vê. O habitante do Estalter não é fluido. É o quê? O habitante do Estalter é isso. Sim, é matéria. É uma matéria fina. É diferente. Porque, só que os habitantes do espaço, né? Eles surgiram depois. É a evolução da matéria, outra coisa. Mas no entendimento assim, que o pai vem falando na obra, você vai entendendo ele e tal, como se fosse do eletromagnético. O habitante que vem descendo e ficou lá e tem os bons e tem os ruins. Mas não é, os bons são elétricos. Ficou lá, os ruins é a parte magnética, você surgiu depois. Hoje já está deformada, a matéria chegou no fim. Aí ele explica assim para você entender. E cada vez que ele explica, é os 1000 livros assim, sempre falando. Fala e volta, e fala e volta. Você acha que tá, mas não é. Aí você presta atenção que cada repetição ele troca uma coisa. E o ser humano não percebe. Ele troca um palavreado, aí você não entende, porque você já entendeu daquele outro jeito. Aí não presta atenção mais. Aí que vai dando a entender o que ele está falando. Aí você vai entender o porquê da repetição. Porque como você entendeu como está na obra, foi feito assim para entender daquele jeito, para poder se dar continuidade à leitura. Aí você vai, cada vez que ele vai explicando, repetindo, ele troca uma palavra. Já facilita outra coisa, para você entender lá na frente. Mas você ainda está com aquilo do lado da obra. Aí você nem está mais prestando atenção, porque você acha que já sabe. E não sabe, é porque ele vem mostrando aos poucos. É assim que vai sair no desencanto. Encanto é mistério, tudo é mistério. Aí você está encantado. O povo quer ficar encantado com as coisas. E desencanto é a solução, é a verdade, é salvação. Então é um mundo. Hoje é um pensamento cada vez mais fraco, né? Agora, quem é que alimenta o nosso pensamento? É a energia elétrica ou é a natureza? A natureza parou de alimentar. Pois é, mas quando o pensamento da pessoa está muito fraco para um estudante, quem é que ajuda você no pensamento? Com a leitura, você vai fazendo as coisas com base na leitura, que você vai tendo esse reforço. E você vai tendo como se fosse um pensamento racional. Mas não existe pensamento racional. Mas é porque você está lendo no conhecimento. Só orientação racional. Mas eu não consegui entender, porque tem uma formiguinha que o senhor fala que a energia elétrica alimenta o pensamento da gente. Pois é, mas cada vez está mais fraco. Cada vez está mais fraco. O elétrico, o magnético, cada vez mais deformado. Cada dia que se Pois passa... é, mas o elétrico não é os habitantes do astral inferior? Conforme você vai estudando, aí vai tendo essa energia racional e a energia elétrica que for os estudantes que vieram, ficou lá no espaço, energia racional, que transformou em energia elétrica que é hoje, só que eles já recolheram. Mas de vez em quando ele dá uma panela. Por isso você tem que estar estudando. Não é igual o campo eletromagnético, que é as duas energias cuidando das 7 partes. Aí não é esse. Energia elétrica do habitante. Mas tem que estar estudando, você tem que estar com o livro na mão, tem que estar estudando. Aí ele dá um reforço. Mesmo que a pessoa leia um pouco, eles ajudam de vez em quando? Sim, quando há necessidade. E eles são energia elétrica, porque eles
perdeu todas as virtudes, mas não transformou, mas não se extinguiu. Mas eles não vêm perto da gente, né? De onde ele está, É da onde eles estão? Então vai ser mais um benefício para o estudante. mas o benefício que Mais você uma ajuda. vai descobrindo. E ele vem falando no pensamento, no subconsciente. O subconsciente é um pensamento superior do astral superior. Aí você começa, às vezes, a receber do astral inferior, mas da parte elétrica. É o subconsciente. Depois lá do astral superior. É por isso que tem que ter esse contato direto com a leitura. Pois é, Mas tem que estar estudando. Tem que estar estudando, tem que estar Mas vendo. eles não transmitem assim, por que eles podem fortalecer mais o pensamento da gente para a gente entender mais rápido? Mas eles fazem isso. É porque nós estamos envolvidos direto no campo eletromagnético. Aí o seu sentimento, tem muita coisa gravada no seu sentimento. Será que eu já gravei alguma coisa? Na hora que eu me pergunto. Aí por isso que a gente procura fazer com que a pessoa ficar ligada na leitura. Porque o sentimento está cheio de coisa gravada. Você pega no livro e começa a ler, já vem aquele sentimento de coisa da matéria. Aí a pessoa não percebe. Mas será que eu já consegui gravar alguma coisa, seu João? Meu sentimento? Sim. Sim. Tanto é como se alguém estiver divulgando, é só você ter calma. E deixa a pessoa perguntar alguma coisa para você. Você procura entender o que ela perguntou, você vai saber responder. Ah, eu não sei não. Tem Agora, hora, se você se apavorar, você se atrapalha todo. tem hora que eu acho que eu não tô gravando nada. Eu tô igual meu almoço. Pensamento saco. Agora, a natureza parou de alimentar, a natureza não está mais alimentando. Aí o pensamento nosso, o que é o pensamento? É a casa do fluido elétrico e a casa do fluido magnético. Esse é o pensamento. Pois é, mas parece que só vem fluido magnético em cima de mim. Esse pensamento funciona tanto com a energia elétrica, com a energia elétrica do vácuo. Acompanhante é transmissão, é falação. Não é nem pensamento. Acompanhante não é nem pensamento, porque é como eu estou falando aqui para você. Eu estou falando para você e você não está me vendo, mas você está me escutando. Mas você acha que é você que está pensando. Mas aí dura o tempo inteiro mesmo? Como a gente tem vários acompanhantes de você, aí você vai falando, tudo que você vê, você pensa no que vê. E ele está sempre junto com você, eles dão aquela ideia, você analisa se é boa ou se é ruim. A ideia, às vezes a ideia é boa, às vezes não, aí você pisa no ferro. Mas eles ajudam, já dois. Quando quer ajuda é legal. Aí, mas cabe você analisar tudo que vem na mente. Só que eles, é falação, ele fala. Só que a fala dele é uma transmissão. Diferente de nós. Ele fala, é voz. Eu falo aqui, ó, todo mundo escuta. Eles não. Ele fala para você, só você que escuta. É só você que escuta. Ele pode falar, só você que escuta. E um de cada vez. Cada um de cada vez. E um de cada vez. Cada um de cada vez. E outra, porque aqui tem um. Aqui tem um. Se esse aqui falou com você, transmitiu, esse não sabe. Nossa, incrível. Agora a diferença da nossa voz. Você fala, todo mundo. A multidão. Agora que me veio essa dúvida, o raciocínio é eterno. Ele está aqui dentro, né? O raciocínio é a glândula pineal. Esse é o raciocínio. A máquina, o raciocínio é a glândula pineal. Dentro do raciocínio tem um habitante. Então quando fala raciocínio, é a glândula pineal. O habitante está lá dentro, por exemplo. Se eu quiser, por exemplo, se eu quiser conversar com a natureza, eu não falo, eu acompanho de não ouvir e não atrapalhar, né? Eu quero pedir uma coisa para a natureza, eu mentalizo. E ela ouve, né? Se eu mentalizar com o raciocínio, ele sabe?
O raciocínio é bem mentalizado. Ele sabe. Se eu conversar com ele mentalmente, Ele sabe. Raciocínio sabe. Raciocínio é. Só quando você começar a raciocinar, você vai ter poderio. Seu João, nós temos dois eu do eletromagnético e eu que é o raciocínio. Aí eu falo, depois dá para o senhor falar sobre isso? Fala aí. Não, eu queria saber qual é a diferença do eu, quando é que a gente sabe que é o eu do raciocínio e eu do elétrico. O eu do raciocínio ainda não está em funcionamento. É o raciocínio. Agora o eu eletromagnético é a casa do fluido eletromagnético. Quando você, tudo que você vai fazer, primeiro pensa. Então é o seu eu. Você pensa para falar. Pensa para falar. Mas o eu que está funcionando hoje na gente é só do eletromagnético? Só do eletromagnético. Sim, e com os acompanhantes. Sim. O eu do raciocínio ainda não. Ô, Magna, 4 É 4h15. vai dar 4h20. Peraí. Como que é, seu João? O eu do raciocínio ainda não está funcionando. Ele está desenvolvido porque você já leu os livros. Aí ele está prontinho, esperando a hora de funcionar. Então, o raciocínio é a glândula pineal. Pois é, mas o senhor não falou pra mim uma vez que o raciocínio transmite coisa pra gente? Sim, o raciocínio. Mas como não está em funcionamento, você tem que estar numa calmaria muito grande. Você numa calmaria muito grande, você consegue escutar o raciocínio. Porque ele está desenvolvido. E eu até agora não consegui não, viu? O raciocínio que tá difícil. Você fica agitada. Fico não, seu João. Eu fico só mentalizando. Vem falar comigo. Vem falar comigo. Agitada, não é assim. Eu fico... Não? Como que é? Eles estão Você assim. está pedindo, Não. Pedir é ofensa, mas mentalizando. Então como é que a gente faz? se mentaliza e fica tranquilo. Procura se tranquilizar. Daí ele fala. E quando que Aí eu... você tem que estar. Não, só que você tem que estar numa calmaria muito grande. É difícil, viu? Esse raciocínio. Pode sentar isso. Pode sentar. Sabe ficar de fato, hein? O instrumento dele é o osso. Vamos iniciar com meio dobrado. Meio dobrado. Hoje se eu queria dobrar, já não é mais necessário. Rapaz, já preparou a roupa para amanhã? Já até debelei as pernas. Eu tenho que chegar lá tudo com a perna raspada. Na cera ainda. Cera quente. Aqui, ó. Raspado. Vamos lá, meio dobrado. Muito doido. Aqui a gente passa uma vez só, mas agora vamos para 2 e 1. Máquina, está numa calmaria para ser entendido. Olha, seu João, eu vou voltar ali de madrugada, eu vou começar a dormir igual as galinhas, 5 horas, vou desligar tudo por telefone meu, dormir igual as galinhas, para mim voltar a levantar de madrugada, para mim ver se eu escuto meu raciocínio, viu? Tem que estar calmo.
Pois é, mas eu vou ter que dormir igual as galinhas. Eu vou desligar aqui no celular, meu telefone, pra se Agora, se ninguém. você estiver lá pensando na novela de ontem, Não, pior que agora eu tô nas novelas mexicanas. Eu já mudei das brasileiras para as mexicanas. Tá, beleza. mas tá em quê? Tá, aparece legenda? Não, é dublado? Não, eu gosto não. Elas são dubladas, mas eu não sou dublada não. Eu quero aprender o castelhano. Sabe como eu vou lá em Nova York? Não sabia. Você está escutando só aquele blá sem entender, aí não atrapalha. Não, mas eu O negócio é entendo. você entender. Não, mas eu entendo tudo, seu João. Já entendo tudo. E aí, de vez em quando, eu fico conversando com as meninas em castelhano lá para me praticar, entendeu? Ontem, por exemplo, uma madeira da Anne chegou lá e ela falou assim: habla com ela em castelhano, por favor? Aí eu fui falar com ela. Então tem que estar numa calmaria para você escutar a voz do raciocínio. O raciocínio é a glândula pineal. Dentro do raciocínio é que tem um habitante que é o dono Pois da é, mas glândula. a glândula só não pode ficar transmitindo na minha cabeça que está demorando, que está demorando, que está Não. demorando. Daí não. Pois E é. daí já deixa o aparelho que é confuso. Pois é, entendeu? Mas aí ela não pode, o raciocínio não pode transmitir isso. Pois é, porque aí eu fico falando que tá demorando, aí o povo fica mandando mensagem que merece puxão de orelha. Ah, é, a natureza dá uns puxões. Pois é, agora eu não quero mais isso. Aí você vai dormir com os couro quente. Aí acabou com a Maria. Eu agora parei de chamar o Jorginho de pão duro, agora tô chamando ele de controlado. Entendeu? Mudei agora. Melhorou, né, Gessão? Porque senão ele não traz mais café, não traz giribu, não traz mais cocada. Passou com a bola. É brincar. João, só uma pergunta. Assim, a leitura que a gente faz, tudo, o raciocínio às vezes não dá uns alertas pra gente, algumas coisas da gente aqui, que às vezes é um risco, tipo assim, não faz, não é pra fazer. Ó, só para você entender, o raciocínio, ele nem precisa desenvolver. Nem precisa, porque ele já está prontinho, o raciocínio. Ele é feito e fica prontinho. O que é o desenvolvimento do raciocínio? É a desmaterialização, que é habitando um aparelho vivo. Esse é o desenvolvimento. Mas ele está prontinho. Agora, você prestando atenção na leitura, você está se conhecendo. Aí sim, você está tentando se ligar nele. E é através da leitura que se liga nele. Aí quando você lê os 1000 livros, por um, sem pular nenhum, você já está ligado no seu raciocínio. Só que ele ainda não está em funcionamento. Precisa da energia sair de dentro dele. Na hora certa, ela sai, se materializa, aí você entra em funcionamento. Seu João, mas quantos Aí não anos? tem chororô, não. Mas quantos anos a gente vai levar? 80 anos? Não, Jorginho, quantos anos tem de cultura? Eu? Não, eu não falo não. É melhor. É melhor deixar quieto, né? Porque Juarez tem 37 anos que ele falou comigo. Quanto? 37. É mesmo, por aí também. 40, 37, por aí. 40. Agora o único que ficou pronto foi só o senhor. E pronto, agora imagina o resto. Imagina a mulherada que é tudo Você magnética. não sabe o passo que a humanidade já deu. Oi? Você não sabe o passo que a humanidade já deu para encontrar a curação, para encontrar. Agora eu vou falar pro pai. Ô meu pai, eu estou esperando minha evidência para me enxergar tudo isso que João está me falando. Porque eu estou esperando meu presente de Papai Noel até hoje. Que é Isso é aqui da evidência. matéria. Hã? Isso é aqui da matéria. Pois é, seu João, mas eu tenho que enxergar para me ver esse espaço que a humanidade já deu. Mas calma, são 4 partes que já estão prontinhos aí dentro de você.
Comeu as minhas partes? Tá tudo Todo mundo, de todo mundo. Pois é, mas e cadê que a gente não se liga para enxergar nada? Nem evidência a gente consegue enxergar. Ei, Calma, vai chegar. Ó. Esse passo que a humanidade já deu é uma cultura nacional? Sim. tem muita A gente coisa está comigo. prontinha, só. Então, Seu João, essa beirada que a gente começou, que a gente está fazendo, na hora que atingir o meio, que ela explode. Falta muito para chegar no meio da natureza. Tá? Pouquinho, falta pouco. então a leitura é para desmaterializar o habitante. Enquanto você não tiver em funcionamento seu raciocínio, você não pode parar de ler. Você tem que ler todo dia. Todo dia. Você está aí, você está em contato com sua emissora racional. Ó, Que é a leitura. eu achei no livro. A natureza precisa da gente e a gente precisa da natureza. A evolução nossa depende da natureza. A evolução da natureza depende da gente. Eu achei isso no livro. Sim, porque nós estamos ligados à natureza, ao eletromagnético. Pois é, mas falta muito para a gente conseguir essa evolução da natureza e a própria evolução da gente. Muito pouco. É, mas esse muito pouco, senhor. Ainda está naquele lado da natureza liberar a vegetação, a bomba. Ah, isso aí é outra coisa. É outra coisa, mas ela ainda está pensando assim, de liberar. Aí isso aí vai acontecer mais não, Nayara. Esquece Acabou a assim. isso. casa pensando. Ah, você está cogitando uma ideia, talvez, tá bom, delito logo, vou por aí. Ó, o Cresce do dia falou aqui pra mim que a única pessoa que vai evitar é o senhor. Que a gente esquece disso que a gente vai morrer. Mas aí vai Então vamos lá, 2 e 1. Pode aplaudir, pode aplaudir. Mas tem que ter saúde. Agora nós vamos para aí vai. Aquela dupla, aquela trio, parada dura, tá aí, ó. É? Lá de Porto Rico, Estados Unidos. Não lembra não? E o parada dura? Dura? Aqueles 3. Ah, aqueles 3 lá de Porto Riquenho, quando a Anne estava aqui. Ah, tá. Estelinho, Buenas tardes. Mel e Mauá. Pois é, mas agora eu estou ficando cumprimentando eles. Buenas tardes. Ali na cidade, na continência. Legal, a Anne vai ficar feliz, mas a Shell, porque ela fica doida para saber se tem alguém de lá para ajudar elas. Trabalhando para fazer isso. Trabalhando pra casa. E olha, incansável. Trabalhando incansável. Dia e noite, né? A gente ainda para, só uma vez por semana. 2 horas na planta. E aí eles são todo dia. Todo dia. Dia e noite trabalhando. Os 3 estão na linha, seu João? Os 3 estão lá. Legal. E outra coisa que ela falou comigo. Tá perguntando, que negócio é esse que trio parada dura? Como que é? Quem? Tá perguntando que negócio é esse de trio parada dura? Ah, o Rio Parada Dura é aqui no Brasil. Tem que explicar, né? É um músico aqui. Ele canta música sertaneja. Música sertaneja. Música sertaneja. Mas Trio Parada Dura, eles vão dizer pra vocês que vocês são incansáveis. Tô vendo nada, tô falando só. Então vamos para salve. Salve, meu pai. O senhor tá aí? Agora vamos para a música 10. Não cansa. Para. Meia-noite? Ou meia-lua, porque em Diamara tem que ler meia-lua. O cachorro da Raquel.
galinha. Eu não vejo pra pegar o bolinho e jogar. Quer brincar? Ele já foi gente. Pois é triste as classes inferiores, né? Dá uma dó. Ó, Não, seu João, dó que eu digo assim, dó que eu digo não é de ver os animais agora, porque antes eu não sabia, mas agora eu fico assim, com dó, porque... tá, do jeito que ele tá aí, ele vai seguir a carreira dele. Até chegar em pedra. Pois é. Enquanto tá aí, ó, tá bom, não tá lapidando, né? Passar pra outra classe. Eu dizendo assim, seu João, que a gente fica triste quando eu tenho que dizer porque as pessoas não querem saber comigo, sabendo que é uma fase tão difícil, né? Para a humanidade. É a última existência dele na casa do João. Agora, do jeito que tá aí, não tem jeito. É seguir as classes inferiores. Ó, ele já passou. Ele já passou pelo astral terra. Já passou por toda a hierarquia do astral terra. Aí, Chulé, você não entra na linha não, ó. Você quer ser um desse. Vai. Pra ficar aqui jogando bolinha pra você. Pois é, Chulé, mas acontece que aí, ó, meia-noite tá sendo privilegiado. Cachorrinho da Raquel, bem cuidado, tem comida, tem água. O pior é quando fica na rua jogado. Né, do João? Eles estão falando aí nessa do João. Eu mesmo? Aquela. Mesmo crescendo de classe, que estão nessa classe, as lapidações deles que eles têm que pagar por dívidas, além de ser o cachorro. Não, aí já não é dívida. Não? As Ele doenças vai passar. que eles têm não é dívida mais? Ele vai sofrer as consequências da classe que tá. Não, tem... Só ele descer de classe aí já é. Mas seu João tem Aí ele passou por uma hierarquia primeiro. De Exu, né? Habitante do espaço. Aí, quando terminou a hierarquia de Exu, aí entrou na outra hierarquia de irracionais do espaço. Aí depois que chegou a passarinho, pombo, essas coisas, urubu, aí que veio o espanto. Aonde que entrou de macaco aí? Depois dos Depois que sair da hierarquia dos irracionais do espaço, invisível. Aí começa a entrar os irracionais do espaço visível, que é o passarinho, bardal, pombo, urubu, morcego. Aí vai para macaco. Aí é que vai Aí tomar. de macaco vem para gato. E de gato vem para cachorro. Pois é, né, seu João? Mas tem um livro que eu li, o Racional fala. Tem pessoas que têm tanta dívida aqui, tem tanta dívida com a natureza, que até nas classes inferiores está pagando dívida ainda. Porque está descendo de classe. Sim, mas ele fala do câncer, ele fala de um monte de doenças que já nos Isso aí animais. dá mesmo. Várias doenças. A doença do ser humano também. Eles pegam. Aí eles lapidam mais porque não tem noção. Aí quando é um cachorrinho de raça, aí tem veterinário, tem... Aí ainda tem um malemezinho depois. Quando tá na rua assim, o cachorro vira lata na rua, todo mundo chuta. Ele está naquela lapidação. Né? Isso. Então para você ver que nós ainda estamos em melhor estado. Você tem o privilégio do raciocínio. Tá vendo? Tá vendo, Serginho? Por isso que a gente tem que sair daqui. Aí o pai está falando, ó. Só aguardar para me ver. Só para guardar para ver ele? É só aguardar para me ver. Para mim ver? Não mais.
pra Explica gente aí, então. ver ele. É, Jorginho, explica pra ela. Eu disse, Pessoal, eu deixei ver ele. ah, pois é, mas pai, eu tô aguardando, ó, eu olho a minha foto lá, eu converso com o senhor direto, eu vejo ele sorrindo lá pra mim, aquele sorriso maravilhoso. Ele tá rindo. Oi? Ele tá rindo. Pois é, eu ganhei um pôster grande da massinha dele rindo lá, eu olho assim, eu olho assim, eu vejo ele rindo lá pra mim, eu falo, ô meu pai, eu queria tanto me enxergar logo, senhor. Então vamos lá, música 10. Mas você não pode ter dó, nem ré. Nem ele, nem si, nem não é dó que eu tenho, eu fico sensibilizar, porque a gente já conhece a verdade e as pessoas, a gente divulga o livro, é difícil as pessoas querem pegar no livro e dar continuidade no livro. Hoje eu peguei um crente lá que ele leu a cultura, ele leu acho que uns 3 livros que ele falou pra mim da cultura, e foi da Assembleia de Deus. Ah, meu pai que eu chamei ele de Primeiro safado. volume, primeiro, segundo, terceiro. Diz ele falou que ele leu vários livros. Aí eu falei, quantos livros? Ele falou assim, acho que uns 3 ou 4. Aí, Vai na sequência? não sei, deve ser. Ah, Tem que ser na sequência. Pois é, mas eu Porque às vezes a pessoa pega assim variado para ver o que é. Pois é, mas aí... Aí não entende. Aí ele foi pra Assembleia, eu falei, Eu já peguei assim também. A pessoa que leu assim, eu já li vários livros desses. Mas você leu a sequência primeiro? Não. Aí me deu dó, mas me deu dó. Eu fiquei assim, porque não é dó, mas a gente fica... Aí quando te der dó, você dá ré. Não, seu João, não é Não dó. tem, não. Eu não sei achar uma palavra, não é pena também, eu não sei achar uma palavra que encaixa aqui. É de saber que a pessoa pegou no livro e lavou, entendeu? Ah, quando leu o meu livro, ele vai pra... Mas a gente já se salvou, porque conseguiu ter pelo menos uns 1000 em prova. Não tem problema, mas tem acesso aos livros. Se leu os livros e lavou, olha lá. 10, música 10. Oi? Bonita música. É. Agora vamos para 26. Agora é balada 7, agora é a música do Garrincha. Mané Garrincha. Balada 7. Pois é, tá muito fraco essa palavra, Coraçãozinho. Seu João, pode tocar a música número 1? Número 1? É. Pedido. porque eu não tenho repertório, viu, hoje? Meu Deus, sorte. Ele quebrou a cabeça, meu Deus, sorte. Então vamos, buscar um. Cito para o verão. Vai verão, vem verão. Não, agora eu tô acreditando no Pai que eu vou ter minha vidência. Eu vou enxergar ele logo. Não. Agora é nisso que eu acredito. Quando sabe que agora eu vejo. Se tá aberto, se tá longe. Então vou lá, concerto para o verão. Na voz do Aldemar Dutra. Ele gravou com a na década de 70, mas claro. Concerto para o verão. Essa dele é bem boa. Eu não tô segurando isso de novo. Não dá mais tempo. Não?
coisa doente. E os primos que ninguém Altos passos. Chulé, eu ia entrar pra linha pra você entrar lá, depois você tem que encontrar as novidades. Bater Deus pedindo. Tá na linha? Ah, mas eu só quero ver, né? Não demora. Não demora que vocês podem transformar e não dá tempo mais. A natureza acontece. Magna também. Eu sou filha dela. Tem 59 anos. Você é um pouco mais velho que eu, viu? Eduardo, aproveitando a corrida do pai, ninguém podia ser pra A primeira pessoa que vai ver na frente é o Senhor. Tá falando. Esse aí é meu. Todo mundo é meu. Esse é meu. Esse é Salve o racional superior. Leia os livros Universo em Desencanto, a verdadeira origem da humanidade. Se você aprendeu algo novo, compartilhe com seus amigos. Aqui estão outros vídeos racionais que você vai gostar. Por sua atenção, o nosso muito obrigado. Até breve e salve o racional